E voltamos com Soraya Vasconcelos. Agora nós vamos falar da experiência que foi criar um programa com uma grande audiência e, de uma certa forma, até longevo também, que é o Terra de Minas. Como é que foi isso? O Terra de Minas foi um presente na minha carreira profissional. Na verdade, a ideia do programa é do diretor da TV Globo Minas hoje, Marcelo Matti. Ele tinha o desejo de fazer um programa em que a gente falasse das tradições, da cultura, do patrimônio, um programa para autoestima, para valorizar Minas Gerais. Ele não é mineiro, é gaúcho, mas tem uma afinidade muito grande com Minas e percebia algumas conexões entre a nossa cultura, a cultura gaúcha, e queria valorizar Minas Gerais. Então, ele me convidou para o desafio de criar, de montar esse projeto, de implantar esse projeto, e foi muito bacana, porque eu acho que aí foi o ápice da minha carreira como repórter. Durante 15 anos eu tinha viajado por Minas Gerais, registrando muito do que depois foi ser esse programa em termos de exibição mesmo do Estado, né? E aí eu fiquei à frente do Terra de Minas durante 10 anos. 10 anos. Quer dizer, eu montei o projeto, implantei, me tornei editora-chefe do programa. Eventualmente eu fazia algumas reportagens, quando a saudade da rua era muito grande. Eu ia lá e fazia alguma reportagem, fiquei 10 anos. E sempre depois, de cunho positivo? Sempre. A ideia era essa, quer dizer, se há algum problema, a noção era a seguinte: uma cidade do interior de Minas, vamos supor, um patrimônio que está ameaçado, a denúncia era para o MGTV, né? O objetivo do Terra de Minas era valorizar, incentivar o mineiro a dar valor nas coisas maravilhosas que esse estado tem e que às vezes não tinham espaço no Hard News, porque os telejornais diários são pequenos, tem que dar destaque para as notícias do dia. Não havia tempo para sentar e bater uma prosa com uma pessoa interessante, e era esse o foco do programa. Padrão de qualidade estética também, né? Muito grande, a linguagem era outra, foi um outro aprendizagem, porque era uma linguagem diferente de conversa com o entrevistado, sem aquele corte imediato, deixar a pessoa falar, a pessoa lembrar da sua vida, contar o seu caso, né? Era esse o espaço. E eu acho que foi por isso que esse programa teve um apelo muito grande a nível internacional, né? Mas como que era isso? As pessoas viam? O programa eu imagino que ainda seja exibido pela Globo Internacional. Na época em que eu estava à frente do programa, era para 160 países. E eu costumo dizer, Miriam, que era assim, o meu melhor salário era abrir os e-mails que eu recebia do mundo inteiro, de brasileiros extremamente emocionados, especialmente de mineiros, mas também de brasileiros, de poder ter contato com a sua cultura. Então, eu recebia e-mails assim do Japão: me ajuda, como que eu posso substituir o queijo canastra para conseguir fazer um pão de queijo aqui? Quer dizer, a saudade do país pela comida, pelo sabor, né? Teve um caso muito bacana, um rapaz, uma pessoa que já estava morando há 30 anos nos Estados Unidos, e no dia ligou a televisão na Globo Internacional e viu a fazenda que ele tinha passado a infância em Santa Rita do Sapucaí. E essa pessoa estava extremamente emocionada no e-mail, agradecendo o reencontro com a infância através do programa. Porque, inclusive, o primo, que era o dono da fazenda, tinha dado entrevista. Então, a pessoa que ele não abraçava há 30 anos, ele pôde rever no programa. Isso foi muito importante para mim, muito. E aí, mas a vida anda, né? A vida anda, e você daí se reinventou, né? Você deixou tudo isso que era muito confortável. Né? Foi muito difícil. Em termos de domínio da linguagem, né? Chega num ponto que a gente domina a linguagem, demora um pouco, mas domina. Aí você resolve estudar, não? Você resolveu... Eu resolvi fazer graduação, mas eu acho que é justamente pelo domínio que eu resolvi deixar. Porque chegou um ponto que já estava automático, já era piloto automático, entendeu? Assim, eu já sabia tudo que tinha para fazer, já não tinha mais um desafio. E aquele ambiente enclausurado da ilha de edição também, que as pessoas não imaginam como é que é difícil você ficar horas e horas num ambiente gélido, fechado, sem janela, sem porta, porta interna para o corredor da TV, com uma outra pessoa editando com você, que é um grande amigo, o Cacharel, passamos 10 anos sentados lado a lado, trabalhando juntos. Mas aí chegou uma hora que eu queria realmente abrir de novo. Aí você fez vestibular, inclusive. Aí eu fiz vestibular. Meus filhos, né, um adolescente olhava para mim e falava:
mãe, você não acha que você tá velha demais para isso não, né? Boto tênis para ir para a faculdade. Nossa, mãe, que coisa. Fiz vestibular, foi o último vestibular da UFMG, antes de aderir completamente ao Enem. Passei, aí virei caloura no curso de museologia, que é um curso novo em Belo Horizonte. A primeira turma entrou em 2010. Eu fiz 7 disciplinas isoladas, quer dizer, antes de fazer o vestibular, para ver se aquilo ia dar certo, né? Tinha 30 anos que eu não estudava. Quer dizer, não foi um salto no escuro, foi alguma coisa bem preparada. Miriam, foram 2 anos de muita reflexão, de 2 anos que eu voltei para a universidade, comecei a avisar a família, né? O gato subiu no telhado. Eu vou mudar de vida, porque nem eu mesma acreditava que eu fosse dar conta. E aí, depois de 2 anos de reflexão, de já ter feito 7 disciplinas isoladas no curso, eu percebi que realmente era a hora de dar um rumo novo para a minha vida. E aí, estou na UFMG, agora já estou no 6º período do curso. Me enriqueceu, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era há 5 anos, no sentido de que eu sou uma pessoa mais aberta. Eu voltei para o mundo porque eu fiquei muito tempo só na ilha de edição, eu convivo com a juventude da universidade. Eu acho que essa que é a verdadeira fonte da juventude. As mulheres ficam fazendo, digamos, plástica, essas coisas todas, mas a fonte da juventude, eu tenho a impressão que é o estudo. A convivência com os outros, mas o estudo, aprender. E conviver, eu digo que é um privilégio enorme estar dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, por tudo que ela é, uma universidade pública, né, o direito de estar ali, usufruindo de uma universidade pública, convivendo com professores da maior capacidade, com alunos jovens, cheios de vida. Isso sim é a fonte da juventude. E eu gosto tanto que, olha, vou te confessar que eu arrumei uma paixão nova. Eu agora estou apaixonada pelo curso de História. Porque tem uma interface, né? Museologia, evidentemente. Não, e tem uma interface enorme com o que eu fiz a minha vida inteira. O Terra de Minas eram 10 anos de patrimônio. O discurso da preservação do patrimônio, da valorização da cultura, né? A história também é uma investigação, né? A respeito do passado, mas é uma investigação. Miriam, eu acho que a história é uma lição de vida pra gente. A gente vive o hoje como se não tivesse ontem e nem houvesse amanhã. A gente vive tão mergulhado no tempo, nessa urgência da vida, que a gente perde a noção das coisas ao longo dos séculos. E quando a gente vai estudar história, a gente vê que a gente não está inventando nada, a gente está realmente reinventando, que o mundo, não é eu, você, é o mundo, é a sociedade, a gente está reinventando o tempo inteiro. A gente está começando lá na Mesopotâmia, e depois com os gregos, e depois com os romanos. A nossa história está inserida num contexto enorme. O Saramago tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, não existe nada fora da história. E eu tenho convicção de que não existe nada fora da história. Você já nasce imerso na história, né? E a história que você vai construir enquanto pessoa ou enquanto cidadão, enquanto país, nação, essa história está inserida num contexto que não está só na sua mão, ela veio de lá de trás. Então, acho que a história é quase uma terapia, sabe? É uma terapia. Porque eu tenho a impressão que, olhando para trás também, interessante, a gente tem uma ideia da pequenez da gente e, ao mesmo tempo, da grandeza também do ser humano, né? São as duas coisas, das duas coisas. Quando você pega... Eu estudei agora história antiga na UFMG com um professor que, assim, é de aplaudir. Aliás, a coisa mais linda que eu já vi, o professor Dabdab, no último dia de aula, os alunos jovens, recém-saídos do ensino médio, levantarem e aplaudir um professor. Não é emocionante isso? Você que foi tão professor, olha que coisa maravilhosa. Isso aconteceu comigo algumas vezes, não foram muitas. Mas não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Quando acontece, lógico, não é sempre, mas quando acontece, é o reconhecimento. Então, o aluno que se despede de você, daquela disciplina, e fala, muito obrigada, professor. Nossa, eu tenho vontade de chorar. Então, agora, a disciplina medieval, de história medieval, com outro professor maravilhoso, André Miatello, acabou a aula, a aluna chegou para ele e falou, professor, posso te dar um abraço? Fez tanta diferença na minha vida. Olha que coisa linda, quando você descobre o valor do professor e ainda mais consegue perceber o que ele muda na sua vida, o conteúdo que ele te trouxe muda na sua vida. E eu acho que a história, ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa quando você se integra a ela. História e professor, porque eu sou fã dos professores. Assim. Nossa,
Não só porque eu fui professora durante tantos anos, né? Porque é professora numa universidade. Eu sou profundamente admiradora dos professores de primeiro e segundo grau, principalmente. Eu sou também. Assim, eu sou muito grata. Falta muito um respeito maior ainda, coitados. Eles estão passando uma fase muito difícil com violência e tudo, mas nossa, a profissão de professor eu acho que o professor abre portas, ele indica caminhos e é pela vida inteira. Eu falo isso muito para os meus filhos, sabe? Eu falo, olha, eles chegam lá em casa às vezes com aquela coisa assim, o professor me tirou meio décimo. Eu falo, professor, não te tira meio décimo, você não alcançou a nota, né? E até que prove o contrário, eu acho que o professor está certo. Porque eu acho que a gente tem que valorizar o professor. É claro que há situações, como há em qualquer carreira, né? Qualquer uma, em que há bons profissionais, profissionais não tão bons, pessoas que estão com problemas individuais e isso pesa na sua rotina de trabalho. Mas a série que a Globo fez uns anos atrás sobre os professores, eu me recordo de um amigo meu, que também dá aula de música, ele falou que quando ele viu uma professora, que acho que ela tinha 3 períodos de trabalho para sobreviver, ele chorou quando viu aquela professora tão digna, fazendo o melhor possível, com 3 turnos de trabalho, enfim. Outro intervalinho. Tá bom. E vamos voltar aí já com a Soraya, autora, escritora. Vamos ver.